Uma oferta pública que foi destinada apenas para investidor qualificado permitirá que quais investidores abaixo possam participar realizando o investimento. Então, olha só, uma oferta pública. A oferta pública é uma IPO, é uma oferta pública inicial. Ela foi destinada apenas para investidor qualificado, então ela foi só para investidor qualificado. Permitirá que quais dos investidores abaixo possam realizar o investimento, ou seja, quais desses investidores aqui são qualificados e poderão investir? Vamos lá. Fundo de pensão. Fundo de pensão, fundos de investimento, instituições financeiras são investidores profissionais. E todo investidor profissional é investidor qualificado também. Então, sim, fundo de pensão vai poder participar. Então, onde tem um está dentro, tem um está dentro, não tem um está fora, um está dentro. Investidor pessoa física com 1 milhão investido mais o atestado por escrito. Sim, esse cara é um investidor qualificado. Lembrando que o profissional tem que ter 10 milhões mais o atestado, o qualificado é 1 milhão mais o atestado. Lembrando que se fosse aqui 10 milhões, seria profissional e por ser profissional também seria qualificado. Então, sim, esse cara poderia investir. Então, onde tem dois está dentro, não tem dois está fora, onde tem dois está dentro. Então, a gente está entre a A e estamos entre a D. Investidor vinculado à instituição financeira. Investidor vinculado à instituição é qualquer investidor que tenha conta, que tenha algum serviço daquela instituição. Isso não o torna investidor qualificado. Então, isso daqui está fora. Portanto, onde tem 3 está errado, vai sobrar somente a alternativa A, 1 e 2. Então, fica ligado nessa pegadinha, porque o fato de ser vinculado não o torna qualificado ou profissional. Qual será o indicador utilizado como referência pelo Conselho Monetário Nacional para determinar a meta de inflação? Então, qual será o indicador utilizado como referência pelo Conselho Monetário para determinar a meta de inflação? Então, a gente sabe que o Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por determinar, MN, a meta de inflação, e o indicador que ele utiliza como base para determinar a meta de inflação é o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação do nosso país. Lembrando que o Conselho Monetário Nacional ele tem como foco que é determinar a meta de inflação, que é chamado também de estabilidade da moeda. Então, estabilidade da moeda. E para determinar a meta, a referência à meta de inflação, ele utiliza o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Tá? Então, taxa Selic meta, tá fora. Isso é o instrumento utilizado pelo Copom para poder atingir a meta de inflação. Então, o Conselho determina a meta, baseado no IPCA. E o Copom utiliza a taxa Selic meta para poder chegar na meta de inflação. Taxa Selic over está fora, ela é a taxa diária efetiva. IGPM é o índice do varejo de inflação, não é utilizado como referência para a meta de inflação. IPCA é o índice oficial de inflação utilizado pelo Conselho Monetário Nacional. Ficou na dúvida? Volta e assiste de novo. A informação que deverá constar nos materiais de divulgação, segundo o código da Anbima de distribuição, é. Então, qual é a informação que tem que constar nos materiais de divulgação do código de distribuição? A rentabilidade divulgada pelos fundos é líquida de impostos? Isso aqui está errado. A rentabilidade divulgada, ela não é líquida de imposto. Ela é líquida de taxa de administração quando for fundos de investimento. A rentabilidade divulgada pelos fundos não é líquida de impostos. Ó, aqui faz sentido. Então tem que estar escrito que eu estou olhando a rentabilidade, mas ela não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada pelos fundos não é líquida de taxa de administração? Errado. Ela já é líquida de taxa de administração. E aviso que a rentabilidade passada é sinônimo de rentabilidade futura? Errado. O aviso é que a rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura. Portanto, eliminando as erradas, eu chego à conclusão que a correta é a letra B. Órgão responsável por determinar a meta da taxa Selic é A ou O? Não entendeu? Leia de novo. Órgão responsável por determinar a meta da taxa Selic ou também taxa Selic meta. É a mesma coisa. O que eu te expliquei? Que existe o Conselho Monetário Nacional, que ele determina a meta de inflação. E quem vai bater essa meta de inflação é o Banco Central. Só que o Banco Central utiliza o Copom. E é o Copom que determina a meta da taxa Selic ou a taxa Selic meta. Então, você tem o N no CMN, que é de inflação,
E aí você tem o Selic, você tem o C de Copom, que é o órgão que vai fazer a determinação da meta da taxa Selic. Então, não é o Conselho Monetário Nacional, porque ele determina a meta de inflação e não a meta da taxa Selic. É o Copom que vai determinar a taxa Selic meta. O Copom é formado pelo Banco Central e seus diretores. Não é a Comissão de Valores Mobiliários e não é a SUSEP. Portanto, eliminando as erradas, eu chego à conclusão que a resposta correta é a alternativa B. Se ficar na dúvida, volta e assista novamente. Sobre os bancos múltiplos e suas funções, estão corretas. Um banco múltiplo é um banco que precisa ter pelo menos duas carteiras, sendo que uma das duas carteiras vai ser comercial ou de investimento, tá? Então, ele, para ser múltiplo, ele vai ter duas, no mínimo duas, e uma das duas tem que ser comercial ou investimento. Ele vai ter um CNPJ para cada carteira, só que ele publica um único balanço, certo? E aí, o banco múltiplo, vamos analisar aqui quais são as funções que ele pode fazer. Devem obrigatoriamente possuir a carteira comercial ou de investimento, verdadeiro. Cuidado que se fosse E, estaria errado, mas como é ou, está dentro. Então, um está dentro, está dentro, está dentro e aqui já está fora. Então, aqui já está fora. 2. Podem emitir debênture? Isso é falso. Por quê? Bancos não emitem debênture. Bancos que têm a carteira de investimento, eles podem coordenar a emissão. Então, eles participam da coordenação da emissão. Quem emite debênture é uma sociedade anônima não financeira, tá? É uma empresa. O banco de investimento só coordena, ou o banco múltiplo com a carteira de investimento só coordena. Então, onde tem 2 está fora. 2 está fora e aqui a gente vai ficar entre B e C. 3. Sempre podem coordenar a operação de underwriting? Sempre podem coordenar? Isso aqui é falso. Por quê? Para coordenar, tem que ser um banco múltiplo com a carteira de investimento. Se ele for um banco múltiplo, mas só com a carteira comercial, aí não pode coordenar. Então, falar que um banco múltiplo sempre pode coordenar, isso é errado. Ele só vai poder se ele tiver a de investimento. Então, onde tem 3 está fora, portanto, vai sobrar somente a resposta correta, a alternativa C. O que você vai ter acesso? Aulas 100% atualizadas, de acordo com o edital vigente, porque, obviamente, você tem que estudar para um material atualizado, e é isso que eu te ofereço. Apostila de conteúdo atualizado e apostila de simulados por módulos. Essas apostilas são por tópicos, para você ter menos coisa para ler e ler as coisas importantes. E apostilas de simulados por módulos, para você detectar qual módulo você precisa evoluir. Questões de prova corrigidas em vídeo, para você saber o porquê é a resposta e o porquê não são as outras respostas. Aplicativo e plataforma para você ver as aulas e correções dos simulados. Então, você pode acessar do seu computador ou do seu celular, a plataforma do computador ou celular e o aplicativo pelo seu celular. Suporte via WhatsApp para você ser respondido em até 24 horas, de acordo com as dúvidas que você possa ter. Tudo isso é o que eu te ofereço no meu método simples, direto e objetivo, focado na tua aprovação. E agora que você já sabe o jeito errado, o jeito certo de se preparar, chegou a hora de você parar de adiar a tua aprovação. Você tem 7 dias de garantia, caso queira cancelar o curso por qualquer motivo, e o seu dinheiro é devolvido 100%. Mas, se você quer ser aprovado de uma forma simples, direta e objetiva, clica no botão aqui embaixo e entra para o meu método completo. Eu tenho certeza que logo você vai ser promovido ou contratado nos maiores bancos e cooperativas desse país. Você recebe o acesso imediato ao curso e já começa a sua preparação a partir de agora, e logo você vai me mandar uma mensagem falando que você foi aprovado. Clica no botão aqui embaixo, faz sua inscrição e vamos rumo à aprovação. Te vejo na aula. Tchau!